Eu sempre temi os jantares mensais da família Ashcraft. Eles eram mais como uma competição, uma oportunidade para meus parentes exibirem sua riqueza e conquistas. Cada encontro parecia girar em torno de uma coisa: quem poderia se vangloriar mais, quem poderia superar o outro com a propriedade mais recente, as férias mais grandiosas ou o negócio mais exclusivo. Meus primos, especialmente Preston e Cassandra, eram notórios por isso. Eles se alimentavam do seu sucesso ruidoso, deixando suas marcas de grife, vinhos caros e conversas chamativas preencherem o ambiente com uma aura de superioridade. Era um ambiente que me deixava me sentindo pequeno e invisível. Esses jantares aconteciam na vasta propriedade dos meus tios em Napa Valley, uma mansão que facilmente poderia abrigar uma pequena vila. Estava sempre impecável, sempre perfeita, com cada detalhe pensado para mostrar o nome e o legado da família Ashcraft. Mas para mim, sempre parecia vazio, mais sobre aparências do que sobre substância. Quando entrei naquela enorme sala de estar, o habitual burburinho e o som dos copos se chocando preenchiam o espaço, e eu sabia imediatamente que aquela noite não seria diferente. Tomei meu lugar habitual perto da lareira, longe do centro das atenções, e tentei o meu melhor para continuar invisível. Não era difícil para mim me misturar. Eu estava acostumado a ser o quieto, o que nunca era o suficiente para eles. A família Ashcraft sempre me viu como o fracassado, aquele que não alcançava as expectativas. Enquanto meus primos exibiam suas aquisições mais recentes, eu permanecia um observador silencioso. Mas mal sabiam eles, minha vida não era tão humilde quanto imaginavam. Preston, o mais velho dos meus primos, reclinou-se na cadeira com um copo de vinho na mão, seu sorriso presunçoso tão largo quanto sempre. Ele estava contando para a mesa sobre seu novo rancho em Jackson Hole, uma área no Wyoming, conhecida pela sua beleza selvagem e propriedades extravagantes. Acabei de comprar um rancho em Jackson Hole, disse ele, sua voz transbordando de orgulho enquanto girava o copo de vinho no ar. Bem ao lado do cara que é dono de metade do Vale do Silício. Bem legal, né? Ele disse essas palavras de forma casual, como se estivesse anunciando uma compra qualquer. Cassandra, sempre a exibida, não ia deixar Preston roubar toda a atenção. Ela abriu sua bolsa de grife com um gesto dramático, como se estivesse prestes a revelar um grande tesouro. Ah, por favor, ela zombou. Acabamos de fechar um vinhedo na Toscana. Acesso privativo ao Mediterrâneo. Não dá nem para colocar um preço nesse tipo de vista. Eu não pude deixar de conter um sorriso por trás do meu copo de chá gelado. A absurda dessa situação me atingiu. Ali estavam eles competindo entre si sobre quem tinha a casa maior ou o destino de férias mais exótico, enquanto eu vinha silenciosamente construindo algo muito mais substancial nos bastidores. Meus pensamentos foram interrompidos pela voz de tia Evelyn cortante e afiada quando ela se virou para mim. Noah, você tem estado muito quieto hoje à noite. Não é como você, comentou ela com um tom cheio de condescendência. Preston se inclinou para a frente com uma expressão falsa de simpatia no rosto. Estávamos só nos perguntando sobre sua situação de moradia, disse ele, me avaliando de cima a baixo como se eu fosse um quebra-cabeça que ele não conseguisse resolver. E lá estava a pergunta que sempre surgia, e o meu apartamento em Portland, aquele que todos achavam ser sinal do meu fracasso. Ainda alugando, né? Continuou ele, suas palavras carregadas de zombaria. Cassandra entrou na conversa com um falso suspiro, fingindo surpresa. Aquele na Alder Street não era. Não sabia que pessoas da nossa idade ainda alugavam. Eu quase dei uma risada. Se ao menos eles soubessem. O complexo de apartamentos da Alder Street foi a primeira grande aquisição da minha empresa, a West Pine Holdings, uma firma imobiliária que fundei silenciosamente nos bastidores. Para minha família, eu ainda era um inquilino falido em um duplex pequeno e sem graça. Na realidade, eu possuía não apenas aquele prédio, mas muitos outros na área, incluindo vários imóveis comerciais. Mas para eles eu ainda era invisível. Eu gosto do espaço, respondi mantendo meu tom equilibrado. Eu sabia que era melhor não entrar em detalhes. Quanto mais eu contasse, menos acreditariam em mim. A voz de tia Evelyn soou novamente agora com um sorriso doce, mas patronizante. Você tem 35 anos, querido. Está na hora de crescer. Compre algo real.
Suas palavras foram um lembrete cortante das expectativas constantes que a família tinha sobre mim. Eles me viam como alguém que havia falhado em atender aos seus padrões. Real experimente um portfólio de $8 bilhões em edifícios multifamiliares, torres comerciais, e sim o Ashcraft Plaza, o próprio imóvel onde todos vocês estão sentados hoje à noite. Pensei comigo mesmo. Eu adquiri o Ashcraft Plaza através de um braço de private equity completamente fora do radar deles. O negócio foi feito discretamente e eles nunca suspeitaram de que eu estivesse por trás dele. Aos olhos deles, eu ainda era apenas Noah, o que não tinha nada no lugar. Eu estou administrando muito bem, disse eu mantendo minha voz estável, mas por dentro eu estava fervendo. Quanto mais eles falavam, mais eu percebia o quanto tinham me subestimado. Preston, claro, não havia terminado. Você nem consegue pagar uma hipoteca, ele zombou reclinando-se na cadeira com um sorriso de escárnio. O golpe foi dolorido, mas eu não deixei transparecer. Eu também me reclinei deixando-os falar. Que pensassem o que quisessem. Em breve a renovação do contrato de aluguel da Alder Street chegaria às mesas deles, e adivinhem quem teria seu nome no cabeçalho da carta. Foi nesse momento, enquanto os observava silenciosamente, que percebi o quanto eles realmente sabiam sobre mim. Estavam tão envolvidos nos próprios egos nas suas medidas superficiais de sucesso que nunca pararam para considerar o que eu poderia estar construindo em silêncio. E a melhor parte, eles nunca desconfiaram de que o pobre lutador Noah, o que eles descartavam como nada mais do que um inquilino, fosse a pessoa que possuía o prédio que mais valorizavam. O Ashcraft Plaza, o ativo da família deles, estava agora em minhas mãos e em breve eu o usaria para desmantelar suas ilusões. Mas por agora eu permaneceria em silêncio. Deixem-nos pensar que venceram. Afinal, todo o império é construído sobre a base da persistência silenciosa, e o meu, estava prestes a mudar tudo. À medida que a noite avançava, o habitual burburinho ao redor da mesa de jantar se tornava mais distante. As vozes dos meus primos se misturavam em um zumbido baixo, o constante alarde sobre riqueza, status e conquistas se dissipando à medida que eu me retirava, mais ainda para meus pensamentos. Havia algo singularmente isolador em estar em uma sala cheia de pessoas que nem sequer sabiam quem você era. Os Ashcraft sempre foram rápidos em julgar rápidos, em rotular o sucesso com base em indicadores superficiais, casas grandes, carros de marca, férias luxuosas. Se você não se encaixasse nesse molde, era relegado ao fundo e sua vida era descartada como insignificante. Mas aqui estava eu observando todos eles, sabendo que jamais poderiam sequer conceber a verdadeira magnitude do que eu havia construído silenciosamente. O apartamento da Alder Street não era o único bem que eu possuía. Não era o centro do meu império, era apenas o começo. O que eles não percebiam era que o Ashcraft Plaza, a própria propriedade onde eles estavam sentados, era minha. Eles haviam sido rápidos em me descartar, presumindo que eu ainda estava preso a uma vida pequena e sem importância. Mal sabiam eles, o jogo já havia mudado. Nos cantos tranquilos da minha mente, eu calculava o próximo movimento na minha estratégia. Sempre agi abaixo do radar, fazendo movimentos que ninguém viu chegando. Nunca exibi meus bens, nunca me envolvi na constante comparação de sucesso que eles tanto adoravam. Em vez disso, construí minha base devagar, mas de forma constante, acumulando propriedades e patrimônio onde outros negligenciavam. Não se tratava apenas de possuir edifícios ou ganhar dinheiro, tratava-se de controle. Controle sobre o meu futuro, controle sobre os próprios espaços que eles habitavam. A ironia não me passou despercebida. Os Ashcraft, com toda sua riqueza e teatralidade, haviam ignorado algo muito mais crítico do que grandes propriedades ou carros rápidos. Eles haviam perdido o poder do crescimento constante e silencioso. Estavam correndo atrás de momentos de glamour passageiro, enquanto eu estava quietamente garantindo a infraestrutura para uma influência de longo prazo. Eu poderia facilmente ter exibido minha riqueza, poderia ter construído a grandiosa mansão, comprado os carros chamativos e organizado jantares que superassem os deles. Mas esse nunca foi o objetivo. O que aprendi ao longo dos anos observando-os foi que o tipo de sucesso deles era vazio. Eles estavam obcecados com o reconhecimento, com ser vistos
enquanto eu estava focado em criar algo substancial, um legado que não precisava da validação de ninguém. De certo modo, o meu silêncio foi a minha maior arma. Onde eles se vangloriavam, eu escutava. Onde eles gastavam de forma imprudente, eu investia. Eu não estava interessado nos ganhos de curto prazo que faziam seus egos inflarem. Não eu havia fixado meus olhos em um horizonte diferente, onde a influência e o poder eram as verdadeiras recompensas, não os aplausos vazios de uma sala cheia de pessoas tentando se superar. Nos últimos anos, fiz alguns movimentos estratégicos no mundo imobiliário que poucos teriam considerado. Fiquei focado em propriedades subvalorizadas, bairros negligenciados e projetos de revitalização que haviam sido ignorados por todos os outros. Enquanto eles gastavam suas fortunas em imóveis de luxo em locais badalados, eu estava silenciosamente comprando edifícios comerciais em distritos em crescimento, garantindo imóveis em mercados emergentes com potencial de longo prazo. Uma das minhas aquisições mais significativas foi uma antiga fábrica nos arredores de Portland, escondida entre áreas residenciais que antes eram consideradas arriscadas para investir. Ninguém via valor nela. Todos estavam concentrados nas propriedades novas e chamativas no centro da cidade, aquelas que geravam manchetes e atraíam turistas. Mas eu via algo mais. A fábrica era um diamante bruto, uma peça de história em uma cidade em transformação. Ela tinha um charme que não poderia ser replicado pelos desenvolvimentos luxuosos e estéreis dos quais meus primos tanto se orgulhavam. E então eu a comprei. No ano seguinte, transformei a fábrica em um espaço de uso misto, combinando varejo, escritórios e apartamentos residenciais. O bairro ao redor dela também começou a mudar. Lentamente, a área que antes estava negligenciada começou a atrair empresas e jovens profissionais que se encantaram pelo charme industrial do lugar. Não demorou muito até que a área se tornasse uma das mais desejadas em Portland. Enquanto os Ashcraft estavam ocupados adquirindo propriedades em lugares que já tinham reconhecimento de nome, eu havia transformado um canto negligenciado da cidade em um centro próspero. Não era apenas a fábrica que eu havia transformado. Nos últimos 5 anos, acumulei silenciosamente outras propriedades, pequenos hotéis, edifícios comerciais e até um antigo porto que transformei em um hotel boutique e espaço para eventos. Cada aquisição foi calculada. Cada propriedade foi escolhida pelo seu potencial, não pelo seu valor imediato. E cada uma delas fazia parte de um plano maior para remodelar a paisagem imobiliária de Portland de dentro para fora. Agora a família Ashcraft não sabia nada sobre esses movimentos. Eles ainda achavam que eu estava lutando, ainda pensavam que eu estava simplesmente morando em um pequeno apartamento na Alder Street, me arrastando como todo mundo. Eles não tinham ideia de que eu estava prestes a me tornar um dos maiores magnatas imobiliários da cidade. A beleza de tudo isso era que eu não precisava da aprovação deles. Não precisava convencê-los do meu valor. Tudo o que eu precisava era de tempo. Tempo para deixar meus investimentos darem frutos, para deixar o bairro ao redor das minhas propriedades florescer e para esperar pelo momento em que tudo se completasse. O verdadeiro teste viria quando eu decidisse revelar meus planos para eles, não na forma de uma vanglória ou de uma exibição chamativa, mas como uma revelação silenciosa. Eu não tinha intenção de esfregar isso na cara deles, de fazer uma grande entrada no mundo da riqueza e influência. Esse era o jogo deles, não o meu. Mas eu sabia que o dia chegaria em que eles perceberiam que o Noah silencioso e invisível, aquele que todos haviam descartado, na verdade, havia jogado o jogo o tempo todo. E quando esse dia chegasse, eu simplesmente me sentaria, os observaria se contorcerem e saberia que o meu sucesso, o meu verdadeiro sucesso, foi construído sobre algo muito mais duradouro do que seus momentos passageiros de glória. Os meses passaram e por mais que eu tentasse me manter afastado, o tempo inevitavelmente se aproximava quando tudo viria à tona. Eu havia operado nas sombras tempo suficiente, construindo meu império peça por peça, e agora as peças começaram a se encaixar. Eu havia manipulado silenciosamente o mercado imobiliário de Portland, agindo de formas que minha família jamais teria esperado. Mas o momento para o qual eu me preparava, o momento em que o mundo conheceria meu verdadeiro valor, estava se aproximando rapidamente. Começou de forma pequena,
como uma ondulação em um mar calmo, mas logo não havia como negar meus projetos começavam a dominar as notícias locais. O que antes eram propriedades silenciosas e sem graça, agora estavam sendo comentadas nos círculos imobiliários e a transformação dos bairros negligenciados de Portland em centros prósperos não passou despercebida. A minha fábrica transformada em um espaço boutique estava vibrando de energia, atraindo não apenas moradores locais, mas visitantes internacionais. O hotel que construí do zero estava recebendo críticas brilhantes e meus empreendimentos residenciais estavam em alta demanda. Não era apenas a mídia que estava começando a notar, eram as pessoas ao meu redor, os Ashcraftofts em particular. Eles haviam assistido da linha lateral tão ocupados com suas próprias buscas que não perceberam que o primo mais jovem estava silenciosamente construindo algo mais substancial do que qualquer um deles poderia imaginar. Mas uma tarde, quando encontrei minha prima Olivia em um evento para um dos meus novos projetos comerciais, vi a primeira faísca de dúvida cruzar seu rosto. Olivia sempre fora uma das membros mais equilibradas da família. Ela nunca foi tão exibicionista quanto os outros, mas até ela havia caído na armadilha da maneira Ashcraftoft de medir o sucesso. Crescemos juntos e eu sabia que por baixo de sua fachada polida, ela sempre respeitou aqueles que conseguiam enganar o sistema. Ela ficou ao meu lado por um momento, olhando o prédio que antes era um horror, um antigo bloco de escritórios transformado em um complexo moderno e elegante. O tipo de projeto que meus primos costumavam zombar. Noah, ela finalmente disse com a voz quase em um sussurro. Isso é impressionante. Eu me virei para ela, notando a surpresa sutil em seus olhos. Eu sabia que seria respondi simplesmente sem querer me vangloriar. Sempre soube do valor de olhar além do que todos os outros veem. Olivia acenou com a cabeça, embora eu soubesse que ela ainda estava processando o que eu acabara de revelar. Ela olhou de volta para o imponente prédio e depois para mim. Nunca percebi que você estava fazendo tudo isso, ela disse suavemente. Você tem sido tão quieto sobre isso. Foi a afirmação do ano. Quieto não era a palavra que eu teria usado para descrever a estratégia que eu havia empregado. Era deliberada, silenciosa, metodológica. Eu tinha certeza de que ninguém veria o quadro completo até que as peças todas se encaixassem. Esse é o ponto, eu disse olhando nos olhos dela. Eu não precisei gritar sobre isso. Tudo o que eu precisei foi de tempo. A conversa terminou ali, mas o impacto dessas palavras permaneceu. Olivia não foi a única que estava no escuro. Minha família inteira, desde aqueles que adoravam exibir suas fortunas, até os que apenas desempenhavam o papel de dinheiro antigo, não tinha ideia de que a maré já havia mudado. Eles sempre me consideraram o quieto, aquele que não fazia ondas, aquele que apenas assistia. Mas o que eles falharam em perceber foi que eu não estava assistindo, eu estava aprendendo. Eu não estava esperando, eu estava planejando. E agora, enquanto as últimas peças da minha visão começavam a se encaixar, a realização começou a se estabelecer. Eu não era apenas um parente quieto vivendo à sombra do sucesso deles. Eu era o arquiteto do meu próprio futuro. E agora eles teriam que lidar com os resultados do meu silêncio. O ponto de virada veio quando recebi uma ligação de um dos meus primos, Theo, que sempre se orgulhou de sua habilidade financeira. Ele estava ligando para me parabenizar pela minha recente entrada na indústria de hospitalidade. Eu admito, Noah, ele disse com um tom de surpresa na voz, eu nunca pensei que você tivesse isso em você. Eu não respondi imediatamente. A verdade era que eu não precisava do reconhecimento dele, mas ouvi-lo de alguém que era um dos membros mais competitivos da nossa família foi como um momento de validação. Eu acho que você simplesmente não vê o que está por vir quando está ocupado olhando para a superfície, respondi com calma. Houve uma pausa do outro lado da linha e eu quase pude ouvir Theo calculando suas próximas palavras. Eu preciso aprender como você está fazendo isso, ele finalmente disse com um tom de admiração. Eu estive observando o mercado e tenho que admitir, você tem feito movimentos que nenhum de nós viu chegando. Não pude evitar de sorrir. A máscara finalmente estava caindo. Os movimentos silenciosos que eu fiz nos últimos anos, investimentos, aquisições, reformas estratégicas finalmente começaram a dar frutos e minha família, que antes me descartava como sendo excessivamente cauteloso ou cuidadoso, agora estava percebendo que o Noah silencioso
foi o que jogou o jogo a longo prazo. Mas não era apenas o lado dos negócios que havia mudado. Era a dinâmica familiar em si. Onde antes eu era o primo negligenciado, subestimado, agora eu era aquele com o poder de ditar a conversa. Eu não precisava argumentar meu valor ou forçá-los a reconhecer meu sucesso. Tudo estava se tornando aparente no zumbido silencioso do sucesso que me cercava. Os edifícios que eu havia restaurado, os investimentos que fiz, as comunidades que revitalizei, esses eram meus troféus. Eles não precisavam ser exibidos, eles simplesmente precisavam de tempo para falar por si mesmos. E no final, foi isso que realmente me diferenciou deles. Enquanto eles lutavam por validação na forma de exibições chamativas de riqueza e sucesso, eu havia silenciosamente construído algo muito mais valioso, algo que duraria muito além da superficialidade que eles se agarravam. O dia chegaria quando os Ashcraftofts não teriam outra escolha senão reconhecer o que eu havia feito. E quando esse momento chegasse, eu simplesmente ficaria ali calmo e sereno e deixaria que eles percebessem que não se tratava dos carros chamativos dos relógios de ouro ou dos ternos de marca. Tratava-se de visão, paciência e da habilidade de ver além do que todos os outros estavam ocupados demais para perceber. Com cada novo marco, cada novo projeto que superava minhas expectativas, me via em uma encruzilhada dividido entre a satisfação da conquista e o peso crescente do que eu havia aberto mão para chegar até ali. O sucesso que todos ao meu redor começavam a notar, a respeitar, não veio sem um preço. E o custo da ambição foi algo que eu não havia compreendido completamente até começar a olhar para os rostos das pessoas ao meu redor. Era uma sensação estranha essa mistura de orgulho e culpa que pesava no meu peito enquanto observava minha família começar a olhar para mim com algo mais próximo de admiração do que jamais haviam feito antes. Mas não era apenas admiração. Havia uma corrente subjacente de algo mais ciúmes talvez, ou talvez uma percepção desconfortável de que meu sucesso havia de algum modo ofuscado o deles. Eles haviam passado anos construindo suas fortunas em solos sólidos seguros, no conhecimento de que sua riqueza e status nunca estavam em perigo. Mas eu havia construído o meu do zero com nada além da minha visão, meu instinto e uma corrente constante de determinação implacável. Mas ao ver a reação deles, não pude deixar de sentir a picada de algo que eu não esperava, o isolamento que vem com a ambição. Quanto mais bem-sucedido eu me tornava, mais me via afastado das pessoas que eu uma vez chamei de minha família mais próxima. Eu havia sacrificado tanto para chegar onde estava. Relações que antes pareciam calorosas e familiares, agora pareciam distantes e tensas. Passei tanto tempo focado na rotina em cada detalhe do meu próximo grande movimento que não percebi o quanto me afastei de tudo o que costumava importar para mim. Eu não estava apenas construindo um império, eu estava perdendo pedaços da minha própria vida ao longo do caminho. A primeira vez que realmente senti isso, senti todo o peso dessa perda, foi quando fui ao casamento da minha irmã Marissa. Ela sempre foi o coração da nossa família, aquele que mantinha todos unidos com seu riso contagiante, sua bondade, sua lealdade inabalável. E lá estava eu sentado na parte de trás do salão de recepção, assistindo-a dizer seus votos e percebi o quanto eu havia perdido. Eu não havia estado por perto o quanto deveria. Eu não estava lá para ela quando ela precisou de mim. Meu sucesso, minha busca para conquistar o impossível, me transformaram em um estranho no próprio casamento da minha irmã. Eu a vi me olhar e pude ver a tristeza por trás do seu sorriso. Ela estava feliz por mim, eu sabia disso. Mas havia também uma dor silenciosa nos seus olhos. A mesma dor que eu vi nos olhos da minha mãe da última vez que conversamos um olhar, que me dizia sem palavras que ela estava começando a se arrepender do fato de não ter me visto mais ao longo dos anos. Que ela estava orgulhosa das minhas conquistas, mas profundamente preocupada com a pessoa em que eu estava me tornando no processo. E foi aí que tudo caiu sobre mim. A ambição em toda a sua glória veio à custa das coisas que eu mais costumava valorizar. Minha família, minhas conexões, minha capacidade de simplesmente estar presente com as pessoas que eu amava. Eu havia construído algo incrível, sim, algo do qual eu poderia me orgulhar. Mas a que custo? Passei anos perseguindo uma imagem de sucesso que acreditava ser a única versão que valia a pena os prédios reluzentes, o reconhecimento de pessoas que não me conheciam de verdade, o ciclo interminável de acordos comerciais
e projetos. Eu empurrei tudo mais para o lado, convencido de que uma vez que eu tivesse isso, uma vez que eu tivesse alcançado o auge do sucesso, seria o suficiente para fazer tudo, o mais valer a pena. Mas com cada novo sucesso, eu me sentia mais vazio, como se quanto mais eu conquistava, mais eu me perdesse no processo. Era difícil admitir isso em voz alta para qualquer pessoa e muito mais para mim mesmo. Por anos eu me convenci de que o sacrifício fazia parte do jogo, que para seguir em frente eu precisava me livrar de todas as distrações, todas as conexões, todas as emoções que poderiam me desviar do meu objetivo. Mas agora, estando na quietude após mais um sucesso, percebi que talvez o verdadeiro custo da ambição fosse muito maior do que eu havia considerado. Não importava quantos projetos eu assumisse, quantas propriedades eu renovasse ou quantos prêmios eu ganhasse, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava faltando, algo intangível, algo que nenhuma quantidade de riqueza ou reconhecimento poderia substituir. O momento de avaliação não veio na forma de uma grande revelação ou de uma mudança dramática. Veio na simples sutil realização de que enquanto eu havia conquistado tudo o que planejava adquirir, eu havia perdido muito mais do que jamais imaginei. Meu relacionamento com minha família, minha conexão com as pessoas de quem eu me importava, havia se erodido de maneiras muito mais destrutivas do que eu havia antecipado. Mas havia também uma parte de mim que sabia que essa avaliação era necessária. Era uma verdade dolorosa de enfrentar, mas também o começo de entender o que realmente significava sucesso. O sucesso não era apenas sobre riqueza, poder ou influência, era sobre equilíbrio, era sobre reconhecer quando a busca por mais estava me afastando do que mais importava e encontrar uma maneira de restaurar esse equilíbrio. Olhando para trás, agora percebo que a jornada na qual eu estava não era apenas sobre construir um império de negócios. Era sobre aprender quem eu era no processo, sobre reconhecer as escolhas que fiz e entender o preço que estava disposto a pagar pelas coisas que achava que queria. Eu havia conquistado tudo o que planejava conquistar, e ainda assim não pude deixar de me perguntar: será que essa era a vida que eu imaginava para mim? A resposta, eu acho, ainda está se desdobrando. O que eu sei agora é que o verdadeiro sucesso nunca é tão simples quanto os números em um extrato bancário ou o título de um cartão de visita. Trata-se de entender quem você é, o que está disposto a sacrificar, e se o custo da sua ambição é algo com o qual você pode viver. E mais do que tudo, trata-se de aprender a navegar o delicado equilíbrio entre perseguir seus sonhos e segurar as coisas que realmente tornam a vida valiosa. Enquanto estava na encruzilhada da minha vida, me vi enfrentando uma nova pergunta: o que é sucesso realmente? Já não era o suficiente apenas acumular riqueza ou subir mais alto no mundo corporativo. Eu havia conquistado tudo o que pensava que me satisfaria, mas o vazio que senti no fundo do meu ser contava uma história diferente. O problema era que eu havia construído meu sucesso em torno da validação externa. O aplauso, os elogios, a admiração dos outros, esses eram os objetivos pelos quais eu havia lutado. Eu me tornei tão focado em conquistar respeito, em provar meu valor, que esqueci de me perguntar se estava orgulhoso da pessoa em que me tornei. Eu realmente me sentia realizado. Eu estava vivendo de uma maneira alinhada com meus valores ou havia me tornado uma casca do que eu era antes? Alguém cujas decisões eram baseadas em expectativas externas em vez de um significado pessoal. Naquele momento de reflexão, percebi que eu tinha uma escolha a fazer. Eu poderia continuar pelo mesmo caminho atrás de mais elogios, mais riqueza, mais reconhecimento, mas sabia no fundo que isso só levaria ao isolamento. Os relacionamentos que eu havia negligenciado, o tempo perdido com minha família, nunca seriam recuperados. E então comecei a me perguntar: eu poderia redefinir o que o sucesso significava para mim. A resposta não foi imediata. Não foi uma revelação repentina que deixou tudo claro. Foi, na verdade, um processo lento e doloroso de autodescoberta. Redefinir o sucesso significava que eu precisava ir além das métricas que a sociedade me ensinou a valorizar. Eu tinha que começar do zero, examinando o que realmente importava para mim, além de títulos e conquistas. Significava questionar minhas prioridades, meus objetivos e minhas ações. Significava descobrir quem eu era fora do mundo dos negócios, fora do meu papel como líder, uma figura de influência.
Um dos primeiros passos que dei nesse processo foi reconhecer que eu estava fugindo de algo que vinha me incomodando silenciosamente há anos. Esse algo era a ausência de relacionamentos significativos. Eu havia trabalhado tanto para construir meu sucesso profissional, mas ao fazer isso perdi o contato com as pessoas que de fato moldaram o meu mundo. Eu havia negligenciado minha família, meus amigos, e ao fazer isso me isolei das conexões que poderiam ter me ancorado. Não pude deixar de sentir o peso desse isolamento. Toda vez que via um rosto familiar, o sorriso silencioso de minha mãe, o riso de Marissa, o olhar de preocupação nos olhos do meu pai. Eles estavam me esperando, esperando que eu voltasse, esperando que eu percebesse que o sucesso no seu sentido mais verdadeiro não era sobre o que você tem, mas com quem você compartilha. E então comecei a fazer as pazes. Comecei entrando em contato com Marissa. Pedi desculpas por não ter estado lá para ela durante os anos em que estive tão consumido pelo meu trabalho. Eu lhe disse que sentia sua falta, que me arrependia de não tê-la feito uma prioridade. A resposta dela não foi imediata. Ela havia se machucado e levaria tempo para que as feridas que eu causei cicatrizassem. Mas foi um começo. Ela aceitou minhas desculpas e começamos a reconstruir nossa conexão. Em seguida entrei em contato com minha mãe. Aquela conversa foi a mais difícil de todas. Sempre fomos próximas, mas eu podia perceber que os anos de minha ausência criaram uma distância entre nós que eu não poderia apagar com algumas palavras. Mesmo assim, não deixei que isso me desanimasse. Pedi desculpas por tê-la dado como garantida, por não ter estado lá quando ela precisou de mim e por deixar minhas ambições criarem uma divisão entre nós. Foi uma conversa cheia de lágrimas, mas também cheia de esperança. Devagar começamos a nos reconectar, e através desse processo comecei a entender que o verdadeiro sucesso era reconstruir os relacionamentos que estiveram lá o tempo todo. Mas não era apenas sobre consertar laços antigos. Eu também percebi que precisava crescer como pessoa além das minhas conquistas, além da imagem que projetei para o mundo. Eu precisava me reconectar com as coisas que me traziam alegria antes de me consumir pela busca do sucesso externo. Eu precisava me reconectar com minhas paixões, meus hobbies e meus valores. Um dos primeiros passos nessa jornada de crescimento pessoal foi revisitar as coisas que eu amava, fazer coisas que eu costumava desfrutar antes de serem ofuscadas por prazos e reuniões de negócios. Voltei a pintar algo que não fazia há anos. Não era para a aprovação de ninguém, era para mim. Passei mais tempo ao ar livre apreciando a natureza de uma maneira que não fazia há tempos. Também comecei a ler livros que um dia me inspiraram, livros que eu havia deixado de lado em favor de livros de negócios ou relatórios financeiros. Devagar estava redescobrindo a pessoa que eu costumava ser, pessoa que eu havia negligenciado. Mas mais importante, comecei a aprender como equilibrar minha vida profissional e pessoal. Passei tanto tempo focado no trabalho que havia esquecido a importância do descanso, de passar tempo de qualidade com as pessoas que eu amava. Aprendi a dizer não a certos negócios que não estavam alinhados com meus valores e comecei a priorizar os momentos que realmente importavam: jantares em família, finais de semana tranquilos e conversas sinceras. Ao fazer isso, também percebi que a verdadeira medida de sucesso não estava em quanto dinheiro eu ganhava ou quantos prêmios eu colecionava. A verdadeira medida estava em como eu tratava os outros, como investia nos meus relacionamentos e como eu vivia com integridade e autenticidade. O sucesso, percebi, não era um destino, era uma jornada. Era sobre crescimento contínuo, não apenas na minha carreira, mas no meu caráter, nos meus relacionamentos e no meu senso de propósito. Agora, enquanto reflito sobre essa jornada, vejo que o caminho para o verdadeiro sucesso não é fácil. Ele exige vulnerabilidade, humildade e a disposição de abandonar velhas crenças sobre o que mais importa. Mas também é incrivelmente gratificante. Trata-se de criar uma vida que se alinha com quem você é, uma vida onde suas conquistas são significativas não apenas para você, mas para as pessoas que mais importam. Aprendi que nunca é tarde para mudar de rumo, para reconstruir o que foi quebrado e para redefinir o sucesso segundo seus próprios termos. E enquanto continuo nessa jornada, sei que a coisa mais importante não é o título que carrego ou o tamanho da minha conta bancária, mas os relacionamentos que cultivo e a pessoa em que continuo a me tornar.